Olá pessoal, esse é o seu canal A Bíblia e a Mente. Eu sou Ismael Sobrinho e hoje eu vou falar para vocês o seguinte: quando procurar um psiquiatra, quando procurar um psicólogo. As pessoas têm muitas dúvidas do que é um psiquiatra, do que é um psicólogo e quando procurar um desses profissionais. Vamos lá assistir o nosso vídeo. Olá pessoal, em primeiro lugar agradeço demais quem está seguindo o canal, dê a sua curtida aqui embaixo. E nós estamos avançando e hoje eu recebi duas pessoas pelo Instagram, aliás, segue o meu Instagram lá, ismael.sobrinho. Duas pessoas me perguntaram: Ismael, eu tenho uma dúvida de saber quando procurar um psicólogo e quando procurar um psiquiatra. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o que é um psiquiatra e o que é um psicólogo. Vamos lá. O psicólogo é um profissional que ele faz um curso de psicologia. Então ele estuda 5 anos numa faculdade de psicologia e depois ele faz 1, 2 ou 3 anos para ele especializar em uma área de terapia mais específica. É óbvio que todo profissional da psicologia ele sai sabendo um pouco de cada linha de terapia, mas ele se especializa em uma delas ao qual ele tem mais afinidade. Logo, há psicólogos que são psicanalistas, há psicólogos que trabalham com terapia cognitivo-comportamental, há psicólogos especializados em família, aos quais eles estudam terapia sistêmica, familiar e etc. Já os psiquiatras, eles são profissionais que eles fazem medicina. Para alguém se tornar psiquiatra, ele tem que fazer 6 anos de medicina, mais 3 anos de residência de psiquiatria e às vezes ele tem que fazer mais 1 ano de uma subespecialidade. Por exemplo, a psiquiatria infantil, psiquiatria geriátrica, ao qual eu tenho o título de especialista, a psiquiatria forense e por aí vai. Ou seja, ambos os profissionais eles trabalham com saúde emocional, ou seja, os profissionais habilitados para se tratar saúde emocional são os psiquiatras e são os psicólogos. Logo, isso é importante porque trabalhar com a mente, trabalhar com processos emocionais é algo muito sério que requer uma formação minimamente adequada. Hoje nós temos muitas pessoas que estão se aventurando em trabalhar com atendimento de saúde mental sem ter uma formação em saúde mental. E se já é difícil para quem tem essa formação, é muito mais difícil para quem não tem uma bagagem técnica, teórica e prática de realmente lidar com os pacientes de saúde mental. O psiquiatra, ele estuda normalmente as origens biológicas das doenças, ou seja, os psiquiatras, eles atuam muito nas funções do cérebro, em como as disfunções químicas, estruturais no cérebro, elas podem causar sintomas. E como os psiquiatras eles fazem medicina, eles estão aptos a passar medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos para tratar esses eventuais sintomas identificados. Lógico, quem faz o diagnóstico dos quadros psiquiátricos é o profissional da psiquiatria, porque ele reúne esses sintomas e ele fecha diagnósticos sindrômicos, estruturais, para que o paciente possa ter um acompanhamento. Já o psicólogo, ele trabalha com a estrutura emocional. O psicólogo ele trabalha com questões relacionadas à mente, à personalidade, a toda a formação cognitiva, estrutural do sujeito. Logicamente, há inúmeras pessoas que querem se conhecer, elas querem melhorar a sua autoestima, elas querem crescer em algumas potencialidades que elas têm dificuldades, e essas pessoas elas não têm sintomas de doenças psiquiátricas, elas não estão deprimidas, elas não estão ansiosas, elas não têm sintomas que atrapalham a sua repercussão no dia a dia. Essas pessoas, elas devem procurar um psicólogo, elas não devem necessariamente ir a um psiquiatra para procurar um tratamento médico. Logo, já vou deixar primeiro essa dica: se há sintomas que incapacitam, se há sintomas depressivos, ansiosos, que é a grande maioria da dinâmica da psiquiatria, que prejudique o funcionamento social, que prejudique o funcionamento
relacional que atrapalha a produtividade, normalmente essas pessoas precisam de um acompanhamento psiquiátrico. Mas a psicoterapia, ela será de grande auxílio, mesmo nesses pacientes que têm sintomas incapacitantes, para que eles possam tratar os mecanismos, para que eles possam tratar as causas, para que eles possam tratar a estrutura emocional e ter uma evolução psiquiátrica melhor. Lógico, quando nós associamos psiquiatria e psicologia, os pacientes têm um resultado melhor. Eu costumo sempre dizer o seguinte para os meus pacientes no consultório: o psiquiatra é como se ele tratasse o hardware. Ele vai colocar uma memória RAM maior, ele vai aumentar a capacidade do seu HD, ele pode aumentar o tamanho do seu monitor, ou seja, ele vai fazer o seu sistema biológico, o seu cérebro funcionar melhor. Mas eu sempre digo para os pacientes que os tratamentos médicos, eles não tiram os vírus emocionais que estão instalados na sua mente, eles não mudam a sua forma de pensar, eles não mudam os seus valores, eles não fazem identificar os seus pontos cegos, eles não fazem você identificar comportamentos de autossabotagem. Lógico, seria muito importante que todas as pessoas, tendo ou não um problema psiquiátrico, elas fizessem, pelo menos uma parte da vida delas, um tempo de psicoterapia. Então, tem mais duas coisas que eu gostaria de falar nesse vídeo. Sobre psicanálise. A psicanálise é uma linha de psicoterapia desenvolvida pelo Freud, lá na época dele. Para você ser um psicanalista, não necessariamente você tem que ser um psiquiatra ou você tem que ser um psicólogo. A psicanálise ela é considerada de livre estudo, ou seja, assim como algumas coisas da filosofia e etc e tal, qualquer pessoa pode estudar psicanálise, ou seja, nem todo psicanalista é psicólogo e nem todo psicólogo vai gostar de estudar psicanálise, ou seja, são duas coisas diferentes. E a segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre coaching. Coaching é um processo diferente de psiquiatria e de psicoterapia. Normalmente, o coaching bem feito, ele é feito por profissionais que já têm um nível alto de carreira, que já têm uma bagagem acadêmica, administrativa ou prática. Em algum ofício, por exemplo, um coaching de carreira é alguém que trabalhou em departamentos de RH de empresas. Um coach de comportamento é alguém que trabalhou com pacientes por um longo período de tempo. Um coaching de gestão de vida é alguém que trabalhou com pessoas em diversas possibilidades que a vida os proporcionou, ou seja, o coaching ele é um processo de curto prazo, estruturado normalmente com testes, com escalas de avaliação, onde são propostos mecanismos de adequação de vida, de propósitos, dentro daquela dinâmica que o paciente está vivendo. Lógico, o coaching não é uma terapia, não é um processo que substitui a terapia. Se feito um coaching, normalmente ele é feito por processos extremamente restritos e de curto prazo. E eu não vejo problema nenhum, acho que o coaching, se bem feito por profissionais bem capacitados, ele pode e traz resultados muito bons. Então eu gostaria de deixar apenas isso para vocês. Se você está incapacitado, tem sintomas que prejudicam, que estão limitando o seu dia a dia, procure um psiquiatra. Mas se quer conhecer melhor, quer resolver algumas pendências, alguns traumas, procure um psicólogo. Se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha e vamos conversando em novos vídeos. E não deixe de seguir o Instagram, ismael.sobrinho.